Até agora, aqui no canal, eu não tinha falado sobre nenhuma obra do escritor gaúcho Érico Veríssimo. E, na verdade, foi uma falha minha, uma injustiça que eu estava cometendo, né? Já que o Érico Veríssimo é um dos grandes nomes da literatura brasileira, né? Junto com Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Clarice Lispector e mais alguns, mas já deu para você ter uma ideia do peso do Érico na nossa literatura. O Érico Veríssimo nasceu na cidade de Cruz Alta, uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, em 1905, comecinho então ali do século XX. Então esse ano, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, 2025, nós estamos comemorando 120 anos do seu nascimento. É na cidade que ele nasceu, Cruz Alta, que ele começa a publicar os seus primeiros contos, os seus primeiros textos, e ele sempre dizia o quanto era bom para um escritor ter nascido em uma cidade pequena. É uma coisa do tempo mesmo, né? De você, como escritor, poder observar, poder sentir as pessoas. Para sobreviver, o Érico Veríssimo trabalhou como bancário, balconista, farmacêutico, professor, até ele se mudar definitivamente para Porto Alegre, né, capital do estado, e começar a trabalhar na revista do Globo. E aí nessa revista, então, ele passa a se relacionar com outros escritores, como por exemplo o Mário Quintana, e também a traduzir muitos autores estrangeiros importantes. Então, mesmo que não fosse só escrevendo, a literatura ali ele já começa a estar no meio literário. Em 1933, o Érico lança seu primeiro romance chamado Clarissa, que eu vou dizer para vocês que tem muita influência de um livro que eu ainda não fiz vídeo aqui no canal, que é Contraponto, do Aldous Huxley, que Veríssimo tinha traduzido, né? E a partir daí, então, desse primeiro romance, ele passa a escrever com regularidade, mas é apenas após a publicação do seu romance Olhai os Lírios do Campo, que é de 1938, uma de suas obras mais importantes, que o Érico Veríssimo, como ele costumava ele mesmo dizer, que ele conseguiu fazer da literatura uma profissão, ou seja, não mais apenas traduzindo livros, mas a sua literatura, né, a sua escrita. Por que isso? Porque Olhai os Lírios do Campo fez um enorme sucesso e foi um dos livros mais vendidos da época. Então ele pôde viver da sua literatura. Érico também morou um período nos Estados Unidos com a família. Ele deu aula, apesar de não ter a titulação, mas ele deu aula de literatura brasileira na Universidade da Califórnia. E a saída para o exterior, por que ele vai? Porque ela foi motivada, a saída, pela ditadura Vargas, que estava aqui no Brasil, e que, como toda ditadura, seja de direita ou de esquerda, quer silenciar todas as vozes que não concordam com os ditadores, né? Principalmente os artistas, né? Eu sempre digo que ditadura começa atacando artista, jornalista e o judiciário. Érico era da segunda geração modernista e, por causa disso, muitas vezes ele é classificado apenas como um escritor regionalista, já que muitas das suas obras são ambientadas no Rio Grande do Sul. Entretanto, mesmo quando ele escreve em um cenário gaúcho, muitas histórias suas, elas são universais e elas poderiam ter sido ambientadas em qualquer lugar. Então, isso não é
literatura regionalista, quando você pode deslocar a trama e não altera a trama. Na verdade, a obra do Érico pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase, que então ela é mais universal, ela tem uma temática urbana. A segunda, essa sim, bem regionalista, né, que é voltada para o Rio Grande do Sul e para o gaúcho. E a terceira, de crítica social e política, especialmente em referência à política sul-americana. Então, isso é uma coisa que eu quero comentar com você. Mesmo com obras que são com obras regionalistas ou com autores considerados regionalistas, é comum, se você pegar toda a obra, você vê obras que não são regionalistas, que são, às vezes, universais ou de outras temáticas. Essa orientação não costuma ser tão rígida como às vezes eu vejo algumas pessoas achando que é. Não é, tá? Para começar a falar de Érico Veríssimo, o mais esperado, talvez, seria através de suas obras mais famosas. Quais são? A trilogia O Tempo e o Vento, Incidente em Antares, ou até mesmo Olhai os Lírios do Campo, como eu já citei. Mas eu optei por uma obra que eu gosto muitíssimo e que eu considero um meio termo entre o regional sul-americano, universal, crítica social, que é este romance aqui que eu tenho nessa coleção, O Senhor Embaixador, que é o nosso livro de hoje. O livro é da década de 60, 1965, esse ano está fazendo 60 anos, então um duplo aniversário, Érico e o livro. Qual era o contexto da América Latina? Era um contexto de ditaduras militares, tinha civis também, mas militares, apoiadas sempre pelo governo americano. Em O Senhor Embaixador, a história se passa predominantemente em Washington, dentro de uma embaixada de um pequeno país fictício, um país que não existe, chamado Sacramento, tá? Chamado Sacramento. Sacramento, no romance, é uma ilha situada no Caribe e que, como muitos governos, que eu já falei antes, sul-americanos, das décadas de 60, 70, 80, havia sofrido um golpe de Estado e quem tinha se instalado no poder como presidente foi um revolucionário, a pessoa que deu o golpe, chamado Juventino Carreira, que, como outros revolucionários, né, se a gente estuda a história, a gente vê isso acontecer com bastante frequência. Muitos revolucionários dão o golpe e, quando chegam ao poder, eles se aboletam na cadeira presidencial e se esquecem dos ideais revolucionários. Tornam-se apenas mais um governo corrupto que favorece somente ao governante e ali aos seus aliados e se esquece do povo. Ou seja, é o poder pelo poder, não tem um projeto de desenvolvimento do país. Economicamente, Sacramento era dominado por 2 companhias americanas que sustentavam aquele governo corrupto de Carreira e que detém essas companhias muitas terras e as reservas de minérios de Sacramento, ou seja, levam as riquezas do país e exploram o povo, que é uma mão de obra barata, um povo que então vive na miséria. E aqui, gente, eu quero abrir um parênteses para você pensar comigo o que o Érico Veríssimo está querendo nos mostrar nesse romance, nesse livro. Há muito tempo, essa descrição que eu acabei de fazer da pequena província, da pequena ilha de Sacramento, é a forma de colonização moderna. Não mais um país que invade o outro, como era no passado, em que os países europeus faziam suas colônias na América do Sul, na África, e levavam embora todas as nossas riquezas.
Mas desde ali metade do século XX, talvez, são as multinacionais, as grandes corporações que têm muito dinheiro e poder, que dominam os países mais pobres ou países que lhes são dependentes. E o que faz esse colonialismo moderno, né? Explora a nossa mão de obra barata, multiplicam seus lucros que levam embora. E para se sustentarem assim, eles interferem na política interna desses países, para que os governos que são aliados deles, né, dessas grandes corporações, continuem a favorecê-las. Olhem como isso ainda é atual. Como acontece nos dias de hoje, né? Nós estamos vendo uma grande discussão das empresas de tecnologia americanas que querem interferir nas nossas leis, né? Querendo que as nossas leis permitam tudo nas redes sociais. Por quê? Para que seus lucros não sejam diminuídos. Mesmo que esses lucros hoje já sejam gigantescos, são as maiores empresas de todos os tempos. E aqui, gente, eu estou falando de uma única área econômica, que é a área da tecnologia. Pense como isso se repete, né? Como acontece a mesma coisa na maior parte da economia. Como, por exemplo, né, nós estamos vendo outro exemplo, que são o sistema financeiro dependente dos Estados Unidos. O que eu considero muito bom nesse romance é como, através da Embaixada de Sacramento em Washington, né, o escritor ele conseguiu reproduzir os vários tipos de pessoas que a gente encontra na América Latina e as suas relações, criando como se fosse um microcosmo que se parece então muito com a sociedade de um país latino-americano. Então, entre os personagens da embaixada, você vai encontrar o personagem que é o embaixador, chamado Dom Gabriel Heliodoro Alvorada. E o Gabriel Heliodoro, ele é um amigo fiel do presidente Carreira, lutou ao seu lado na Revolução e que só virou embaixador, só foi feito embaixador, mesmo não falando inglês, o que é uma ironia fina, né, do escritor, porque era amigo, né? Senão não teria virado embaixador, ele não tinha credenciais para isso. Heliodoro, descendente de índio, filho de uma prostituta e de pai desconhecido, era um homem forte, corajoso, simpático, mas também era um mau caráter, que se aproveitava das pessoas, soube enriquecer e aproveitar ali tudo que as benesses de um governo, de um grande amigo, podia lhe oferecer, tá? Então é um personagem bem contraditório. Um outro personagem é o Vivanco, que ele é o chefe ali da chancelaria e que só está em Washington porque a sua mulher, a Rosalia, é amante do embaixador. Então o embaixador pediu a transferência do marido dela, que é o Vivanco, para quê? Para ficar perto da amante. O pior é que o Vivanco sabe do caso da mulher dele com o embaixador, sabe que é enganado e mesmo assim ele se cala. E aí o Vivanco vai representar a força mais fraca de uma sociedade, aquela que se vende, né? Vende o seu orgulho para manter um emprego ou para manter um status. Outro personagem é o general Ugarte, que representa as forças armadas que sustentam o governo de Carreira e que são tão corruptas quanto o próprio Carreira. As forças armadas elas vão defender as ditaduras, seja de direita ou de esquerda, tá? Senão as ditaduras não se mantêm sem forças armadas. Tem o personagem Vilauba, conhecido como Titito, segundo secretário da embaixada, e que é gay, culto, simpático, e que em 1965, quando o romance foi publicado,
O fato dele ser gay, junto com algumas cenas de sexo do embaixador, ou entre outros personagens, fez com que muitos setores da sociedade brasileira conservadora acusassem o romance de obsceno. Vamos lá, 1965, hein? Pouca coisa mudou. O próprio Érico Veríssimo rebateu, abre aspas, quero contribuir para que o problema do sexo seja examinado com mais coragem, honestidade, espírito adulto e saúde. Fico alarmado em pensar que, relativamente falando, um leitor sinta menos indignação ao saber que 2/3 da população do Brasil vivem numa miséria infame do que quando lê num romance uma cena erótica descrita com clara franqueza. Fecha aspas. E aqui, mais uma vez, vejam como o romance é atualíssimo, né? Porque ainda hoje os conservadores, moralistas se preocupam muito, muito mais com sexo, com a preferência sexual do outro, do que com a fome, com a miséria. Que isso sim, gente, vamos pensar, a fome em pleno século XXI é a coisa mais imoral que existe na humanidade, na Terra toda. Outro personagem interessante é o jovem Pablo. O Pablo é filho de ricos senhores de terra de Sacramento e que representa então a oligarquia que sempre se sustenta junto ao poder, seja ele qual for. O Pablo, contrariando a sua família, ele ajudou um antigo professor seu, chamado Dr. Gris, ao fugir de Sacramento quando aconteceu o golpe, né? Então, ele ia ser preso, ele ia ser morto, o professor, e o Pablo, então, ajuda esse professor. E aí, tendo praticado isso que seria, para este outro governo, um crime que devia ser julgado por esse novo governo, ele consegue, pela influência e o dinheiro da sua família, que não aconteça esse julgamento, mas que apenas ele saia de Sacramento e ainda vai trabalhar na embaixada de Washington, né? Então, a gente sempre vê que a oligarquia sempre de alguma forma se dá bem. O Pablo é um intelectual, ele é avesso à violência e ele está sempre dividido entre os valores da sua família e a indignação pela pobreza do seu povo. Ele sente culpa, inclusive, por ser rico, por não fazer nada para ajudar o povo de Sacramento. Ainda há na embaixada o personagem do conselheiro Molina, um ex-seminarista que reluta entre a dualidade que acontece na Igreja Católica e que acontecia naquela época e acontece até hoje. Então ele hesita entre a admiração que ele tem pelo principal ali, arcebispo de Sacramento, que está sempre alinhado ao poder, seja ele qual for, e um padre humilde que ele conhece também, que está sempre do lado do povo. Então são as duas forças da igreja, né? A igreja, a cúpula da igreja, muito rica, e aquele padre idealista que está ali ao lado do povo. Então veja que todos esses personagens representam as forças políticas de uma sociedade, o governo, os militares, a oligarquia, a igreja e o povo que se submete, claro, a essas forças. Agora, o mais genial para mim é que, além dessa representação que o Érico Veríssimo faz muito bem, ele cria uma personagem que é a secretária da embaixada, que não é sacramentenha, como os outros, e como deveria ser, né? É uma embaixada de Sacramento. Mas essa secretária, ela é americana. Há um trecho do livro que diz: a
Abre aspas. Segundo o folclore oral da embaixada, a figura mais importante da representação sacramentenha em Washington não era nunca o embaixador, fosse ele quem fosse, mas sim a cidadã americana Miss Claire Ogley. Gente, isso é irônico e é simbólico. Por quê? O escritor quer dizer que não importa os governos, se são de direita, se são de esquerda, não importa o golpe que sejam dados nos estados, né? Os golpes se sucediam na América Latina, um dava golpe no outro, era a presença americana que era sempre uma constante. O domínio americano, tá? Por quê? Porque é um domínio econômico que interfere na política. Além da trama muito bem construída, em que o leitor acompanha o que vai acontecer com o governo do presidente Carreira e com os funcionários da embaixada, eu quero chamar sua atenção para a narrativa, para a escrita do Érico Veríssimo, que é irretocável. Ele tem a dose exata para as descrições, tanto de cenário como de personagens. Em nenhum momento da sua leitura você vai perceber barrigas descritivas. E barriga descritiva, gente, é uma coisa muito comum, até em grandes romances, né? É difícil você achar a dose exata da descrição. Outro aspecto da sua narrativa que hoje parece que saiu de moda é o uso do discurso direto. Novos autores parecem ter medo ou vergonha de usar o discurso direto, de usar o travessão, o que é uma bobagem, faz parte da nossa língua portuguesa. E é uma fala direta dos personagens, os diálogos, né? Os diálogos, eles dão leveza, eles dão dinâmica ao texto e deveriam ser mais utilizados, como fizeram todos esses grandes escritores, não só do Brasil, do mundo, desde sempre. Aqui no Brasil, Machado usa com muita frequência o diálogo, o discurso direto, tá? Eu creio que O Senhor Embaixador é um livro, como eu já disse, que está completando 60 anos, mas que continua muito, muito, muito atual ao discutir esse colonialismo que eu chamo de moderno, mas que nem é tão moderno assim, as lutas de força que tem numa sociedade, mas ele faz isso sem que em nenhum momento o livro se torne panfletário. Tudo isso que ele fala, que ele simbolicamente mostra, faz parte de uma história que é muito gostosa de ler, é uma leitura ótima. Então, é um romance que eu recomendo muito para ser lido e é uma ótima porta de entrada para a obra do Érico Veríssimo, mais até do que, na minha opinião, modesta opinião, do que os romances regionalistas e os da primeira fase. É isso, deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e se quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Obrigada!